Gente, a nova geração não vai conhecer balada. E é muito engraçado, porque cada geração que passa, envelhece, a gente percebe o quanto que balada tá morrendo. Até mesmo em São Paulo. Gente, há 10 anos atrás, um final de semana em São Paulo tinha milhões de festa, balada, restaurante. Hoje em dia você conta nos dedos. E não é só São Paulo. Qualquer capital forte, você conta nos dedos lugares para você ir se divertir, como eram as baladas de 10 anos atrás. O que aconteceu é que essa cultura de clubes que era centralizada nas mulheres, então a balada tinha que ter mulher, a balada tinha que ter mulher bonita, as mulheres precisavam ter o holofote da balada, ou até mesmo terem a experiência incrível para voltarem sem. A cultura deixou de focar nas mulheres e começou a focar nos homens. Sem contar que quando começou essa história de que mulher paga igual a homem, aí foi a derradeira. Eu sei que muitas de vocês podem falar, não, mas a gente apoia direitos iguais. Tá, o problema é que antes as mulheres eram vistas como um privilégio. Então elas não pagam, elas têm acesso a tudo, elas podem tudo, elas têm esse holofote, esse tratamento especial. No momento que começou a virar, elas viraram iguais aos homens. Qual a graça de você ir numa balada hoje? Tanto é que foi menteada. Foge. É mais fácil fazer festa na casa de alguma amiga sua do que se prestar a ir numa balada e só ver homem levantando garrafa de bebida. Salve, salve, rapaziada! No vídeo de hoje, você vai tomar um soco de realidade diretamente na sua cara anestesiada e entender o verdadeiro motivo podre e inconfessável do fim melancólico das baladas no Brasil. Porque uma legião inteira de homens simplesmente deu as costas e parou de ir para a noite, desertando em massa desse circo de horrores. Porque aquele ambiente que antes era abarrotado de caras feitos de trouxas, pagando bebida superfaturada, torrando dinheiro suado e sustentando a festa como verdadeiros patrocinadores anônimos, hoje está cada vez mais vazio e silencioso, parecendo um velório de quinta categoria. E mais, porque muitas mulheres que antes viviam igual parasitas dos benefícios financeiros e da atenção masculina na balada agora estão sentindo na pele, com desespero genuíno, o impacto brutal e silencioso dessa mudança de comportamento. O jogo virou de forma tão violenta e definitiva que as peças do tabuleiro foram jogadas pela janela. Hoje você vai descobrir, sem nenhuma firula ou passapano, porque a balada está agonizando e morrendo lentamente, e porque os homens, em um levante silencioso de autopreservação, decidiram abandonar para sempre esse mercado falido de ilusão barata e humilhação garantida. Por que acabou? Você acha? Internet, eu acho. A noite tá acabando, né? Hoje eu acho, e eu falo isso em todos os lugares, daqui uns 5 anos acabou as baladas. É só exposição e feira. Barzinho até meia-noite e tchau. Eu sei por causa do bar que a gente tem em Bauru, lá do Boteco. Então você vai percebendo que mudou. Eu vou falar assim, ó, o rastro está fechado desde 2015, faz 10 anos. De 2010 a 2015, numa quinta-feira, numa quintaneja, eu colocava 1.000 pessoas no rastro. Era uma área menor que a gente tinha lá, que era para 1.000 pessoas, colocava 700, 800 pessoas. Hoje, num sábado, pra você colocar 400 pessoas no bar, você tem que ralar e esperar, assim, ó, expectativa de uma vez no mês dá isso, de público. Aí você pega os outros bares em Bauru, você fala, tá lotado. Não tá, o barzinho tem 150, 200 pessoas. À noite eu acho que ela tá acabando. Eu acho que hoje o cara, ele sai com um barzinho, senta, toma uma cerveja ali e tal, aí vai ficar só as feiras grandes. Eu acho que hoje é aniversário de cidade, feira agropecuária e rodeio. Eu acho que balada mesmo, ela vai acabar com tudo. A galera também vai muito atrás do nome que tá cantando, né? Ou tocando lá. Então, e o se não artista tiver... hoje ele tá incontrolável de valor. Vocês namoram? Não! Solteiras? Não, solteira! Quanto vocês gastam numa noite de balada? No máximo R$50. O que seria os 50? Só entrada? Só a entrada e no máximo a água. É, a bebida. A entrada não. Os caras costumam pagar alguma coisa? Sim! Dá pra curtir de boa sem gastar nada? Sim! E ainda dá uma enroladinha neles? Sai sem beijar? Não! Às vezes sim! Às vezes sim! Só se encontrar um cara da hora? Se encontrar um da hora, a gente beija. Com certeza. Até marca um encontrinho depois? Não! Acaba aqui? Acaba aqui. O que acontece em Vegas, morre em Vegas. Os homens estão acordando do coma induzido pela pressão social e, como consequência inevitável, as baladas estão esvaziando e implorando por público. No passado de otário, os homens iam para a balada toda semana como gado indo para o abate, gastavam dinheiro sem dó com bebida aguada, mesa de área VIP que não valia nada, entrada abusiva. Tentavam agradar com sorriso no rosto uma mulher que só queria atenção grátis, validação inflável de ego e o status de aparecer na mesa dos caras pagando de patricinha sem gastar um centavo. No fim da noite, o resultado era patético e imutável. Nada, absolutamente nada. Só o bolso completamente vazio,
o cartão de crédito sangrando e o ego ferido de morte. Mas agora a ficha, que demorou, caiu com força na cabeça dos homens. Eles perceberam que balada nunca foi sobre conexão genuína, sobre encontrar alguém legal, sobre troca verdadeira. Foi única e exclusivamente sobre validar o ego inflável das mulheres e esvaziar o bolso suado dos homens em troca de migalhas de atenção. Hoje, com a mente blindada, eles preferem ficar em casa com paz absoluta, com dinheiro vivo no bolso, com a autoestima intacta e sem a sensação de ter sido usado como um caixa eletrônico ambulante. O resultado dessa debandada? As baladas estão reclamando falidas, as mulheres estão reclamando desesperadas, porque o plano maléfico e confortável parou de funcionar. E essa é a nova realidade nua e crua que ninguém quer admitir. O homem não está fugindo covardemente das mulheres. O homem só cansou mortalmente de pagar caro, com dinheiro e com dignidade, para ser usado, humilhado e descartado como um lenço sujo. Sabe o que eu percebi? Tá todo mundo igual eu, entrando no modo antissocial. As baladas de onde eu moro, que eram lotadas, cheias, estão falindo. Um bom exemplo disso é a balada do Love Story em São Paulo, cara. Era uma baita balada, muito cheia, ia famoso e etc. E hoje nem existe mais. Eu passei um dia num boteco perto de casa aqui, cara, vivia lotado. As pessoas não estão indo mais. Cê é louco, não compensa. As pessoas preferem ficar em casa num sábado à noite, assistir um filme, comer uma pipoca, pedir uma pizza. E não é porque as pessoas envelheceram 100%, e sim, a juventude de hoje não tem mais saco para isso. Essa é a realidade. Porque elas sabem que tem tudo na mão hoje. Netflix, internet, comida chegando quentinha em casa. Fora a criminalidade, né? Que não vou nem contar aqui. E essas mesmas pessoas entenderam que a amizade de rolê não é amizade verdadeira. E as pessoas estão acordando para isso. Tanto que eu falo aqui, cara, eu tenho pouquíssimos amigos. E os amigos que eu tinha antes só me chamavam para sair. Ou seja, se eu não saísse com eles, eu não era amigo. E depois que eu decidi ficar em casa, curtindo ali a minha solitude, a minha internet, a minha comida, sem música, barulho, etc., não existe mais. Inclusive, obrigado. Eu prefiro assim. As baladas simplesmente deixaram de existir. Tava conversando com um amigo meu de Maceió, que tá vindo pra Natal próximo mês. E aí ele me perguntou, né, que sempre quando ele vinha pra Natal, a gente saía junto. E aí ele falou, e aí, o que tem de bom pra gente fazer em Natal? Aí eu falei, tem barzinho tal, tem restaurante tal. Ele falou, e balada? E festinha? É porque os bares em Natal fecham cedo, né? Meia-noite já tá tudo fechado. Aí eu falei, não tem mais. E aí que caiu a minha ficha. As pessoas, elas não estão querendo mais ir pra balada, virar à noite, beber. Essa geração, ela tá muito mais preocupada em acordar cedo pra correr, acordar 4 da manhã pra correr, uma vibe bem Afonso Reutemann. Não bebem, não gostam de virar à noite, não acham até cringe quem faz isso, quem fala isso. Mas, gente, aí eu pergunto, que história é que essas pessoas vão ter pra contar, hein? Porque elas não vão ter uma história pra contar de que roubaram um cone, que eu já roubei. Elas não vão ter uma história pra contar que voltaram pra casa no caminhão de lixo. Elas vão contar a história que eu fui correr e acabou o meu carbogel. Gente, cadê a diversão dessas pessoas? Eu não sei não, eu sou muito grata por eu ter vivido na minha geração, porque se eu tivesse nascido nessa geração aqui, eu já tava no CAPS há muito tempo. Chora, paixão! O que vocês acham de cara que fica bancando bebida em rolê? Acho ótimo, a gente bebe de graça. Eu acho interessante, desde que ele não se sinta do direito de, eu tô bancando bebida, tenho que pegar ela. Não, a gente só quer beber, na maioria das vezes eu só quero beber mesmo. O cara que ele faz isso, você acha que ele faz porque ele é um cavalheiro ou ele tem alguma intenção? Todo homem sempre tem alguma intenção, homem nenhum é santo não. Eu vejo mais homem pagando combo pra homem na boate do que homem agradando mulher. Vocês têm noção? Os homens pagam pros amigos deles, mas não pagam pras mulheres que eles querem conquistar. Primeiro que o óbvio precisa ser escancarado. Amigos de verdade a gente conta nos dedos de uma mão e ainda sobram dedos, enquanto mulher interesseira tem em cada esquina, em cada aplicativo, em cada canto. Todo lugar que você olha tem mulher disponível e oferecida, mas mulheres leais, parceiras e que agregam valor são uma raridade de se achar garimpando no meio do lixo. Principalmente essas que se vendem por um combo barato de bebida vagabunda. É só aparecer uma garrafa medíocre na mesa que elas viram melhores amigas instantâneas de qualquer um, com direito a abraço falso e foto no story. Segundo,
Não vale absolutamente nada a pena gastar o seu dinheiro conquistado com esforço com mulher embalada para consumo alheio, para no final ela sair de perto de você e ir embora dar mole para outro cara que não gastou nem o dinheiro da passagem. Terceiro, e mais devastador, os caras deixaram de ser os otários de plantão que sustentavam a palhaçada. A ficha caiu de forma definitiva. A mesma mulher que chama o homem de liso, assalariado, pobre e fracassado, não consegue pagar nem a própria bebida, não tem R$1 no bolso e quer viver de rolê pago por um homem que ela nem sequer respeita. Isso quando não vão para balada só com a passagem de ida, sem um maldito centavo no bolso, e ainda voltam completamente bêbadas e irresponsáveis dentro do carro de um desconhecido, achando que tá tudo bem e que o mundo é um morango. A verdade cortante é que os homens entenderam, com todas as letras, que vale infinitamente mais a pena um copo transbordando ao lado de amigos de verdade do que um bolso vazio, uma mente frustrada e uma noite perdida ao lado de mulheres de mentira, puramente interesseiras, que só lembram que você existe quando tem consumo na mesa. Hoje os homens não estão sumindo das baladas por timidez ou retração social, estão sumindo porque cansaram até a alma de bancar teatro de baixa qualidade, cansaram de pagar a conta para serem humilhados publicamente, cansaram de ser mero figurante coadjuvante na vida de mulher que só quer status barato para postar story e farmar like. O jogo virou com violência cirúrgica e quem sustentava todo o jogo aprendeu, na dor e no prejuízo, a parar de jogar. Dores, vocês já notaram que ultimamente as baladas Brasil afora, os bares, tipo, tá tudo com muito macho, mas tipo, é muito mais macho do que mulher, sendo que a nossa população é meio a meio e tem até mais mulheres por aí, não é nem meio a meio, é tipo 50,5% de mulheres e 49,5% de homens. Eu queria perguntar a vocês isso daí, se vocês reconheceram essa tendência acontecendo na cidade de vocês. E eu acredito que o Instagram, ele deixou a mulher mais preguiçosa e menos propícia a ir pra balada, ir pra um bar num sábado à noite. Por quê? O que ela quer, ela não precisa sair de casa. Ela vai só por causa da música mesmo, amigo e tal, no máximo. Porque se ela tá na pilha de fazer outra coisa, cara, ela só abrir o Instagram. O Instagram é o menu dela. 1. 2. Tinder. Na ordem veio o Instagram primeiro e no Tinder. Então, ao invés de conhecer um cara aleatório, no Tinder, ela conhece o cara, já pré-julga o cara, já troca ideia com o cara e decide, pô, isso aqui eu quero, isso aqui não. Vocês também têm a impressão de que a noite tá morrendo? Eu fiz uma matéria essa semana pro jornal que eu trabalho sobre a possível crise na vida noturna de Porto Alegre. Basicamente, os jovens estão sentindo que a noite tá morrendo sim, aqui na capital gaúcha. Aquela página no Instagram, Rolê Entretenimento, fez um post essa semana falando sobre a morte da madrugada e isso me fez perceber que talvez não seja um problema de Porto Alegre, e sim uma coisa enfrentada por outras cidades aqui do Brasil. E eu queria entender com pessoas que moram em outras cidades do Brasil se isso realmente está acontecendo. Quando eu falo com pessoas mais velhas, o clima é de saudosismo do que Porto Alegre costumava ser um dia, das baladas que Porto Alegre já teve, dos bares que Porto Alegre já teve, de como a noite já foi em Porto Alegre e não é mais. E as pessoas têm o sentimento de que nunca mais vai voltar a ser como era antes. Eu não costumo fazer vídeo que nem esse, eu não sei se isso vai atingir alguma pessoa, mas se alguém ver, por favor, comenta comigo como que tá a noite na tua cidade. Estamos vivendo o fim das festas, baladas e afins. E eu vi um cara falando que isso era culpa da internet, e eu discordo totalmente. Existem vários fatores que fazem com que as pessoas queiram parar de ir para festas. E o principal fator deles é a própria organização da festa. Eu vou falar por experiência própria. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ir para festas. E, tipo assim, as festas que eu ia eram incríveis. Eu ia para a área VIP de festa, eu ia para a pista, eu sempre gostava de estar naquelas festas. E aí outro fator é a própria organização do evento. Gente, vou falar para vocês, as últimas festas que eu fui na minha vida foram extremamente traumáticas. Eu vou dizer para vocês, tentei ir para a área VIP, foi horrível. Pista, horrível. Camarote, horrível. Então, assim, não existe um lugar bom, são todos ruins. E todos têm os malefícios. E aí, outro fator é que a gente gasta muito. Tipo, você gasta para se arrumar, você gasta para se deslocar da sua casa para aquela festa, horas para você chegar naquele lugar. Você vai ter que andar um tempão a pé de salto, por exemplo, nós que somos mulheres, um tempão a pé de salto. O espaço que você for, independente se era área VIP, pista, camarote, vai ter vendas abusivas, vai ser ruim do mesmo jeito. A gente pagava para entrar um absurdo, um valor caríssimo, e você não podia sair, simplesmente você pagou para entrar e você não pode sair. Se você sair, você não pode retornar.
sabe? Você está pagando só pela entrada dali. Se você precisar sair para alguma coisa, você não pode mais retornar. E eu acho isso uma prática extremamente abusiva e que as pessoas simplesmente aceitaram. Então, como eu não aceito, eu não pago por isso. Empurrando é uma coisa assim, é melhor ficar em casa, sabe? É muito melhor ficar em casa, bem mais tranquilo, porque não tem esse lugar bom na festa. Primeiro que o óbvio precisa ser escancarado. Amigos de verdade a gente conta nos dedos de uma mão e ainda sobram dedos, enquanto mulher interesseira tem em cada esquina, em cada aplicativo, em cada canto. Todo lugar que você olha tem mulher disponível e oferecida, mas mulheres leais, parceiras e que agregam valor são uma raridade de se achar garimpando no meio do lixo. Principalmente essas que se vendem por um combo barato de bebida vagabunda. É só aparecer uma garrafa medíocre na mesa que elas viram melhores amigas instantâneas de qualquer um, com direito a abraço falso e foto no story. Segundo, não vale absolutamente nada a pena gastar o seu dinheiro conquistado com esforço com mulher embalada para consumo alheio, para no final ela sair de perto de você e ir embora dar mole para outro cara que não gastou nem o dinheiro da passagem. Terceiro, e mais devastador, os caras deixaram de ser os otários de plantão que sustentavam a palhaçada. A ficha caiu de forma definitiva. A mesma mulher que chama o homem de liso, assalariado, pobre e fracassado, não consegue pagar nem a própria bebida, não tem R$1 no bolso e quer viver de rolê pago por um homem que ela nem sequer respeita. Isso quando não vão para a balada só com a passagem de ida, sem um maldito centavo no bolso, e ainda voltam completamente bêbadas e irresponsáveis dentro do carro de um desconhecido, achando que tá tudo bem e que o mundo é um morango. A verdade cortante é que os homens entenderam, com todas as letras, que vale infinitamente mais a pena um copo transbordando ao lado de amigos de verdade do que um bolso vazio, uma mente frustrada e uma noite perdida ao lado de mulheres de mentira, puramente interesseiras, que só lembram que você existe quando tem consumo na mesa. Hoje os homens não estão sumindo das baladas por timidez ou retração social, estão sumindo porque cansaram até a alma de bancar teatro de baixa qualidade, cansaram de pagar a conta para serem humilhados publicamente, cansaram de ser mero figurante coadjuvante na vida de mulher que só quer status barato para postar story e farmar like. O jogo virou com violência cirúrgica e quem sustentava todo o jogo aprendeu, na dor e no prejuízo, a parar de jogar. As baladas no Brasil estão agonizando e morrendo de forma melancólica porque os homens simplesmente desistiram desse jogo viciado e manipulado. Antes a balada era o ponto de encontro da manada, os caras se arrumavam com o melhor que tinham, chamavam os amigos, gastavam dinheiro com bebida cara, mesa de área VIP, combo superfaturado e ingresso com preço absurdo. Tudo isso, toda essa preparação financeira e logística, para tentar chegar com educação em uma mulher que só ia para o evento para consumir da energia vital e da carteira alheia. Elas queriam atenção exclusiva, validação instantânea, queriam aparecer no story com garrafa de champanhe que nem era delas, posando como rainhas do camarote sendo que não tinham pago nem o estacionamento. No final da noite, o homem gastava o que tinha e o que não tinha, estourava o limite do cartão e saía de lá exatamente como entrou, sem nada, só com o bolso vazio, a ressaca moral e a sensação amarga de ter sido feito de trouxa profissional. Os homens perceberam com clareza cristalina que balada virou uma armadilha financeira projetada para extorquir, virou um ambiente hostil onde eles são apenas o financiador anônimo do rolê das princesas. Os poucos que ainda insistiam em frequentar esse manicômio passaram a perceber que o jogo estava desequilibrado ao extremo, que a maioria esmagadora das mulheres só estava lá para sugar atenção, fingir desinteresse e não para se conectar genuinamente com ninguém. Elas ficavam o tempo inteiro no celular, gravando vídeos fúteis, fazendo pose de diva inacessível, empinando o ego frágil e tratando o cara que chegava com respeito e educação como se fosse um estorvo, um lixo inconveniente atrapalhando a filmagem. Os homens cansaram visceralmente desse papel ridículo de mendigo de atenção. Hoje em dia, com a consciência afiada, os homens preferem ficar em casa no seu lar sagrado, preferem economizar o suado dinheiro, preferem investir em si mesmos, na sua carreira e no seu desenvolvimento pessoal, preferem a paz de espírito que nenhuma balada pode oferecer. A balada perdeu o público principal, o pilar que sustentava toda a estrutura falida, o homem que bancava o rolê inteiro sem nem receber um obrigado genuíno. Sem homem gastando, não tem consumo. Sem consumo, as baladas estão fechando as portas uma atrás da outra. É por isso que tantas casas noturnas estão reclamando falidas, que o movimento caiu vertiginosamente, que o público sumiu e que o faturamento despencou de forma catastrófica. As mulheres que antes iam só para se divertir às custas dos otários de plantão agora estão percebendo com pânico que não tem mais mesa reservada, não tem mais bebida de graça, não tem mais cara pagando tudo com sorriso no rosto.
As que reclamavam que o homem era carente e emocionado agora estão sentindo uma falta desesperadora daquela carência, porque era exatamente aquela carência que pagava a festa inteira. Hoje elas chegam na balada, dão de cara com um ambiente fantasmagórico e vazio, homens distantes e blindados, cada um no seu canto, muitos nem indo mais, preferindo qualquer outra coisa. O jogo virou e virou rápido demais, tem mulher chorando na internet, os homens tão difíceis. Mas na verdade os homens só não querem mais rasgar dinheiro à toa, eles não querem mais se humilhar, não querem mais ser usados como patrocinadores descartáveis, não querem mais pisar num ambiente onde estão em desvantagem total e absoluta. Preferem ficar em casa no conforto, jogar um game, assistir um filme, comer algo gostoso, dormir em paz sem dívidas e sem arrependimentos. A liberdade virou prioridade máxima. As baladas estão morrendo não porque a juventude mudou, mas porque o homem mudou radicalmente. Ele acordou do pesadelo, percebeu que era o financiador de um sistema que não dava retorno nenhum para ele, só prejuízo e humilhação. E quando o homem para de investir nesse circo, o sistema inteiro desaba como um castelo de cartas. É isso que está acontecendo no Brasil. O fim das baladas já começou e ninguém tem coragem de admitir o motivo real e vergonhoso. O homem cansou de ser feito de otário profissional e agora escolheu a própria paz, a própria sanidade e o próprio dinheiro. A verdade incontestável é que a balada virou um ambiente absurdamente hostil para o homem comum, trabalhador e honesto. Não importa se ele é trabalhador, se rala o mês inteiro, se ganha seu dinheiro honestamente, se é educado e se chega com respeito e boas intenções. Na balada atual, nada disso importa, absolutamente nada. Ele é julgado implacavelmente pelo tênis, pela roupa, pelo relógio, pelo carro, pelo valor que tem disponível no bolso naquele momento. Se não pagar mesa, combo, garrafa, ele é automaticamente invisível, tratado como um fantasma, um não ser. E essa invisibilidade forçada cansa, desgasta a alma, humilha profundamente qualquer homem que tenha um pingo de amor próprio. Enquanto isso, as mulheres entravam de graça nas baladas, bebiam de graça, tinham filas de homens disputando a atenção delas como se fosse um leilão e ainda tratavam a maioria como lixo reciclável. Hoje, esse comportamento nojento e parasita voltou como um bumerangue violento bem na cara delas. Com os homens saindo de cena voluntariamente, o poder artificial sumiu. Sem homem na pista não tem disputa, sem disputa não tem validação inflável, sem validação, elas não querem nem estar ali, porque o sentido da existência delas na noite morreu. Por isso, muitas baladas estão vazias e desesperadas, porque perderam o que sustentava todo o espetáculo ridículo. Os donos de balada tentam desesperadamente, baixam som, mudam luz, mudam tema, inventam festa temática, botam promoter para encher de qualquer jeito, mas nada, absolutamente nada funciona, porque o problema não é o ambiente físico, é a dinâmica social apodrecida. O homem enxergou com clareza que era tratado como carteira ambulante, e quando o cara percebe esse truque sujo, já era tarde para os exploradores. Ele não volta mais, o respeito não volta, a confiança foi assassinada. E o mais curioso e fascinante é como tudo isso aconteceu silenciosamente, sem alarde. Não teve protesto, não teve manifesto, não teve discurso inflamado, o homem simplesmente parou de ir, acabou, cortou relações com a noite. E quando o consumidor principal desaparece em massa, a indústria inteira quebra de forma estrondosa. É o que está acontecendo nesse exato momento. Casas noturnas fechando, bares desesperados, promotores histéricos reclamando que os homens não querem mais sair. Não é que não querem sair, é que não querem mais ser explorados, humilhados e descartados. Agora eles preferem viver a vida deles em paz. Academia, trabalho focado, dinheiro guardado e investido, viagem barata, churrasco com amigos de verdade, rolê tranquilo e sem pressão. Tudo isso dá mais prazer genuíno, mais liberdade, mais paz de espírito do que uma noite inteira sendo ignorado por mulher que tá lá só para gravar história com filtro e fingir que está se divertindo para as redes sociais. E tem outro fator crucial nessa equação, as redes sociais. Muitos homens perceberam que podem conhecer pessoas sem precisar se humilhar num ambiente hostil de balada, podem filtrar melhor, sem o desespero da noite. Hoje o jogo mudou completamente e quando o jogo muda, quem vivia de vantagem parasitária perde espaço e fica chorando. Mulheres que antes tinham filas intermináveis de pretendentes nas baladas agora reclamam histericamente que os homens sumiram do mapa. Claro que sumiram, eles cansaram de pagar para serem rejeitados friamente. E aqui está a parte que ninguém quer falar nos canais de autoajuda. O fim das baladas no Brasil é a consequência direta do fim da paciência masculina, do esgotamento total. Quando um grupo inteiro acorda do transe,
o sistema inteiro colapsa sem chances de recuperação. E colapsou de forma definitiva.